Começar. Então, primeiro de tudo, boa noite para mim aqui, boa tarde para vocês aí no Brasil. É, Hoje a gente vai abordar um tema que eu coloquei como chamada de memórias. O que que quer dizer com isso, memórias? É, Dentro da tradição judaica, o verbo em hebraico, zachor, é um mandamento. É um mandamento bíblico que aparece para vários mandamentos, vários comportamentos dentro do nosso conjunto de leis, da nossa, podemos dizer assim, parte das mitzvot. Muitas delas estão ligadas ao Zachor. Mas, além da questão do mandamento, o que está por trás dentro da história do povo judeu, a importância que dá para o conceito de memória, de lembrança. E, na verdade, isso eu coloquei como chamado como o segredo do povo judeu, porque é exatamente isso, o que garante a nossa existência desde Abrão, 4.000 anos, desde o rei Davi, pouco mais de 3.000 anos, ou seja, a nossa herança, se continua até os dias de hoje, é graças à nossa capacidade de lembrar, de memórias, de zachor. A gente até pode dizer que o povo judeu deve ter um banco de memória, um HD aí de computador muito grande para todo esse tempo que a gente tem. Então, uma coisa que eu vou trazer para vocês hoje é um pouco dessas lembranças para entender o que que é importante dentro da vida do povo judeu, como segredo que garante para as próximas gerações. Então, só para se localizar, a gente tem nas nossas orações matinais, nos livros de reza, normalmente, depois que acaba a reza, existem algumas coisas que se costumam falar de forma folclórica, que os nossos sábios introduziram, não como parte da oração, mas como algumas orientações. Tem uma delas, por exemplo, são os princípios de fé do Maimônides, Anima Amin. É, Tem ali um conjunto de princípios que o Maimônides educou, ensinou, e nós costumamos ler ele no final da oração. Alguns cantam um deles, o famoso Anima Mim, que a gente crê na vinda do Messias, e tem todas as crenças judaicas, são os princípios de fé judaicas. Junto com isso, também tem seis Zachor, seis lembre, seis mandamentos de lembrança. Não é um mandamento, mas seis passagens no qual nós temos um mandamento de lembrança. E esse que eu queria trazer para vocês hoje, como parte do nosso dia de hoje de aula. Então, eu queria primeiro dizer que quando a gente fala de lembrança, a gente lembra algumas questões. Por exemplo, lembramos marcos da história do povo judeu, e assim a gente tem, ao longo de todos os nossos momentos de festa, a gente sempre lembra, todas as nossas festas são de lembranças, são as festas bíblicas ou as festas pós-bíblicas, que a gente lembra. Saímos agora de Hanukkah, lembramos o que aconteceu na luta dos macabeus contra os gregos, o tempo todo lembranças sobre momentos da história. Então, o lembrar do passado nos garante que a gente possa viver um presente judaico e nos dá também projeção de que esse passado ele vai continuar existindo no nosso futuro. Ou seja, lembrar o passado ajuda a gente a viver um judaísmo pleno e garante nossa, nosso futuro judaico nas nossas próximas gerações, nossos filhos, netos e assim por diante. Então, alguns desses momentos históricos a gente vai falar agora, e também não só a lembrança de momento histórico, mas o que ela nos faz sentir com essa memória. Então, tem memórias que a gente pode ter que são memórias que vão trazer boas sensações, alegrias, né? A gente vai lembrar de coisas boas, mas também tem memórias que a gente traz que elas não são exatamente alegres, elas trazem para a gente momentos de tristeza, momentos de coisas negativas que passaram na história do povo. Muitas vezes elas andam bem próximas uma da outra, o alegre com o triste, né?
a tragédia com a alegria, muitas vezes andam juntas, muito próximas, e a gente costuma dizer assim que existe o lembrar de forma positiva e o lembrar de forma negativa, né? As coisas que passaram na história. Então, vamos passar por algumas dessas agora. Eu trouxe em hebraico e em português aqui também escrito para vocês, caso vocês querem treinar o hebraico também, mas eu vou ler em hebraico e depois logo traduzo para vocês entenderem. Um dos primeiros que são dos seis mandamentos ou lembranças que nós lemos diariamente após a nossa oração matinal é Zhirat Yetziat Mitzrayim, é a lembrança do êxodo, da saída do Egito, que diz o versículo bíblico o seguinte: Leman tizkor et yom tzetcha me'eretz Mitzrayim kol yemei chayecha. Para que você lembre do dia que saiu do Egito, que saíste da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Isso está escrito no quinto livro do Pentateuco, no Deuteronômio, Devarim, em hebraico. Nesse livro, esse mandamento diz para a gente lembrar do dia que a gente saiu do Egito, todos os dias da nossa vida. Ou seja, do nascer ao morrer, nós lembramos a saída do Egito. Eu trouxe algumas, em parênteses, algumas lembranças que a gente costuma fazer. Diariamente, nós lemos uma oração chamada Shema Israel, escuta Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. É uma declaração de fé que nós fazemos. Essa oração fazemos obrigatoriamente 2 vezes por dia, de manhã e de noite. Nessa oração, que compõe 3 parágrafos, é, aparece lá o trecho de lembrança da saída do Egito. Ou seja, nós falamos diariamente, 2 vezes por dia, a lembrança da saída do Egito. E não somente durante todos os 7 dias da semana que nós lemos o Shema Israel, mas também nos dias de festa e nos dias de Shabat, quando nós fazemos o Kiddush, quando nós vamos consagrar o dia e santificar o dia, a gente também lembra Zecher Leitziat Mitzrayim. A gente também vai lembrar a saída do Egito. Ou seja, é um marco na história que vai estar acompanhando a tradição judaica, a vida judaica, todos os dias da nossa vida. Um mandamento bíblico e que nós colocamos eles dentro dos nossos rituais. É, Esse é um marco que a gente pode chamar de uma memória coletiva. O povo judeu passou por eh, alguns podem dizer como um trauma, que é saiu da escravidão, mas saiu para a liberdade, saiu das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, do momento de sofrimento, do mais baixo nível que podia se encontrar o povo de Israel no Egito, com todos os sofrimentos possíveis desde idolatria aos piores situações, até um estágio exatamente oposto de uma liberdade, de milagres acontecendo, do povo sendo carregado por Deus, assim, durante os anos do deserto. Então, esse é o primeiro Zahor que nós temos, e a gente tem que lembrar a saída do Egito. Não adianta a gente, às vezes, falar, mas eu já fiz minha pós-graduação sobre arqueologia do Egito ou história do passado. Não adianta ter um diploma de estudos egiptólogos para saber tudo o que aconteceu no Egito. Não, a nossa lembrança é diária. É falar diariamente lembramos a saída do Egito no nosso Shema Israel, ou no nosso Kiddush do Shabat, ou das festas, diariamente nós falamos isso. Que isso é uma forma que incalcuta, vai dentro da nossa mente, nos faz ter a consciência da nossa origem, da onde viemos, quem nós somos, como vivemos em tribos, as 12 tribos, ou seja, isso tudo é um start de uma forma de pensar que nos traz uma identidade de grupo, uma identidade comunitária, ok? Então não adianta falar assim, mas eu já fiz um doutorado da história da saída do Egito. Não é um diploma, não fazemos isso para ter um título, fazemos isso para viver dentro da nossa consciência diária. É, o segundo Zahor é Zhirat Mamad Har Sinai, em hebraico, é a lembrança do momento que foi a revelação do Monte Sinai. Esse é o segundo marco que nós lembramos, e diz a Torá o seguinte, também no livro Deuteronômio, Devarim, no capítulo 4, vai falar o seguinte: Rak yishamer lecha ushmor nafshecha meod, pen tishkach et advarim asher ראו עיניך ופן יסורו מלבביך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך,
Yom asher amata lifnei Adonai Elohecha bechorev. Ele fala, tenha cuidado e guarda a tua alma diligentemente, para que não te esqueça das coisas do que teus olhos viram, para que não sejam removidos do teu coração todos os dias da tua vida, e faze-as conhecidas dos teus filhos e os filhos de teus filhos, o que testemunhaste no dia que estiveste diante do Eterno teu Deus em Horeb. Horeb é Monte Sinai. É, ou seja, o que a, a nossa Torá fala que a gente deve nos guardar, preservar, de não esquecer aquilo que os nossos olhos viram, que os nossos corações sentiram, para não tirar isso da nossa mente. A pergunta é: nós aqui vivemos no século 21, ano 2025, um novo ano começou, que legal. Os acontecimentos do Monte Sinai se deu há 3.300 anos atrás, lá no Monte Sinai com o povo que saiu do Egito. Como que não vou poder tirar da minha mente? Eu estava lá, eu sou continuidade. Mas é exatamente isso que os nossos sábios nos ensinam, e é isso que, dentro da comunidade judaica, a gente entende, a nossa filosofia judaica. Nós somos uma comunidade espiritual, onde todos nós, todos os judeus estiveram presentes no pé do Monte Sinai. Todos os espíritos, todas as almas estavam presentes lá. E todos nós somos almas recicladas. Hoje estamos aqui, depois de 3.300 anos, mas a nossa alma, seja a nossa alma matriz, parte da nossa alma inteira estava presente lá no pé do Monte Sinai. Inclusive, uma coisa muito curiosa. Eu me lembro de um professor que eu tinha, que toda vez que ele saía para uma palestra pelo mundo afora onde ele dava, sempre quando ele se encontrava com a comunidade judaica, os outros que convidavam ele, ele falava: que bom revê-los de novo. E as pessoas falam assim: o cara tá louco? Primeira vez que ele pisa aqui, primeira vez que ele vem falar com a gente aqui, como assim? Que bom revê-los de novo. Da onde eu te vi antes? Então ele falava: todos nós estávamos juntos no pé do Monte Sinai. Todos nós estávamos nesse momento da revelação da outorga da Torá. Quando Moisés dá os 10 mandamentos para o povo de Israel, todos nós estávamos juntos lá. Todos nós espiritualmente éramos uma nação só, estávamos unidos. Então, essa memória espiritual a gente preserva. E não esquecer das coisas que os olhos viram. O que os olhos viram? Está escrito lá, verau et kolot, viram as vozes. A gente falou sobre isso numa das nossas aulas. Quem quiser pode olhar lá no canal do YouTube as nossas aulas de Shavuot. Falamos sobre os 10 mandamentos. Um dos milagres é que eles viram as vozes. Viram as vozes é uma coisa que às vezes é estranha, porque a gente está acostumado a ouvir a voz, não ver, né? São dois sentidos diferentes, mas é exatamente isso que se passou lá naquele momento. É, a comunidade, a Keilat Yaakov, toda a comunidade de Jacó, né? Como a gente chama, povo de Israel, eles subiram de realidade, não da realidade material, na qual os sentidos estão ligados aqui a ver, enxergar, ver, ouvir, o olfato, sentir o cheiro, o paladar, o nosso sentido desse mundo material. Eles estavam numa outra realidade espiritual, onde os sentidos não eram os mesmos, eles estavam numa outra realidade, onde eles podiam ver as vozes. Então, esse é o momento que a gente fala: não esqueça dessa realidade. Ou seja, a gente, depois do Monte Sinai, depois da entrega da Torá, nós caímos no mundo real, no mundo material. A gente perdeu a nossa espiritualidade. E é uma tentativa diária de estar voltando para essa espiritualidade. Todos nós temos que nos esforçar para lembrar que fomos um ser um pouco mais espiritualizado do que simplesmente um corpo material que vive aqui. E a gente faz isso como uma testemunha perante Deus. A gente deve educar nossos filhos que fomos testemunha desse momento, de geração em geração. Então, esse é o segundo marco histórico que nós temos de lembrança, e que diariamente lemos isso nas nossas orações matinais, e é importante que o povo de Israel tenha isso na sua mente. O terceiro Zahor é um Zahor de uma forma talvez até marcante, que muitas vezes vai se repetir na história,
Zechirat Mechiat Amalek. É a lembrança de apagar o Amaleque, o ataque que o Amaleque fez ao povo de Israel e a ordem o mandamento de que tem de apagar a memória do Amaleque. É, vou ler em português para a gente não perder muito tempo, vou ler em português direto. Lembre-se que o Amaleque fez a você no caminho quando você saiu do Egito, como ele o encontrou no caminho e ele cortou todos os fracos que estavam se arrastando atrás de você. Quando você estava cansado e exausto, e ele não temeu a Deus, quando o eterno teu Deus, seu Deus, o livrar de todos os seus inimigos ao redor de você, na terra que o eterno seu Deus lhe dá como uma possessão para herdar. Você erradicará a memória da Amaleque debaixo dos céus. Em hebraico, uma coisa interessante aqui, em português, ele coloca, ele cortou todos os fracos. Na verdade, vamos falar o seguinte: o povo saiu do Egito, estão vindo em direção à terra de Israel. Os amalequitas viviam no sul de Israel. Eles se deslocaram até o deserto do Egito, contornou o povo de Israel para atacar o povo de Israel por trás, uma emboscada. Está escrito em hebraico, Vaizanev Bechá. Vaizanev vem da palavra em hebraico zanav. Aqui a tradução, ele cortou todos os fracos. Vaizanev bechakol anershalim. Ele veio por trás, zanav, o rabo, veio por trás pegar os mais fracos. Ou seja, normalmente, imaginem se a gente está numa caminhada, normalmente quando a pessoa vai perdendo força, vai enfraquecendo, vai ficando para trás. E aqueles mais motivados, mais fortes, vão lá na frente, puxando a turma. Logicamente que isso aqui é só simbólico, porque o povo andava numa estrutura organizada das 12 tribos. Então, tinha três tribos na frente, três tribos à direita, três tribos à esquerda, três tribos atrás. Então, não é que existia uma fila indiana e tinha o do fundão que ficava lá atrás, mas a ideia de que pegando os que estavam por trás, os mais fracos, não significa que é aqueles do fundão, da sala, que ficam lá na bagunça, os do fundão, lá atrás. A ideia é aqueles que se afastam da liderança, que se afastam do líder, do comando, que se afastam da palavra que está orientando. Ou seja, quando você se afasta do caminho, aí essa pessoa se enfraquece. Quando você se afasta da luz, você fica nas sombras. Quando você se afasta do calor, você fica no frio. A ideia dos mais enfraquecidos é isso. Aquele está longe da comida que alimenta ele, a comida não só física, mas a comida espiritual. Você se afasta disso e vai se enfraquecendo. E aí você fica cansado e exausto. E o Amaleque não temeu a Deus. Ele vai e ataca, ele não tem medo de Deus. É, e a nossa missão é para herdar a nossa terra, para ter a possessão e herdar a terra de Israel, a gente tem que apagar a memória do Amaleque. É um povo que deve ser apagado da história e a sua memória. Interessante que no hebraico a palavra Amalek ela tem a mesma numerologia de Safek. Amalek, do povo amalequita, é, a palavra Safek em hebraico significa dúvida. Amalek e dúvida, o que que tem a ver? Significa que o papel do Amalek é apagar a nossa memória. A função deles, nós temos que apagar a memória deles, e eles querem apagar a nossa memória, nos afastar da luz, nos afastar da nossa origem. Eles querem colocar uma minhoquinha no nosso pensamento e nos coloque em dúvida a nossa relação com Deus, a nossa relação de servir a Deus. Então ele coloca na mente do povo de Israel o Safek. O Amalek não é apenas o povo físico. A ideia que a Torá quer ensinar para a gente é que o Amalek ele vem colocar dentro da nossa vida a dúvida. Será que Deus existe? Será que eu tenho que fazer isso? Será que é certo isso? Ou seja, me colocar numa situação de dúvida e me fazer afastar da minha origem, perder a minha memória do meu papel dentro da história. Então, esse é o Amaleque. E com esse a gente combate desde a época que Moisés saiu do Egito
famosa batalha de Amaleque, onde Moisés levanta os braços, uma passagem muito bonita na Bíblia, mas o Amaleque, ele continua dentro, se propagou dentro das nações, e nós costumamos ver o Amaleque, encontrar o Amaleque em vários momentos da história. Uma das passagens é com o profeta, com o rei Saul, onde ele não termina a missão dele em relação a matar o Amaleque e os seus descendentes, junto com o seu general. Eles preservam as mulheres, o rei, então eles são castigados, e nas gerações posteriores, o descendente desse rei vai continuar fazendo o seu papel de enfrentar o povo de Israel e vai aparecer no papel personagem histórico de Amã, com a história de Purim, onde novamente o descendente do rei Saul, Mordecai, vem para pleitear agora, combater diretamente o Amaleque, que é o Amã, ou seja, o Amaleque como pessoa física, ele passa a ser uma ideia. A ideia do Amaleque é aqueles que vêm atacar o povo de Israel, é, os mais fracos, logicamente, atacar por trás, fazer emboscadas, é, impedir que o povo de Israel tenha posse de herdar a sua terra em Israel. Esse é o papel do Amaleque. E a gente vê ao longo da história, costumamos falar que os nazistas faziam parte dos amalequitas, é, talvez parte desses Hamas, e podemos enumerar pessoas e povos que se colocam em caçar os judeus. Imaginem, o Amaleque saiu dezenas, centenas de quilômetros da onde ele vivia para ir atacar o povo de Israel. Não é que o povo de Israel passou em frente à sua terra e estava, não. Eles saíram da casa deles, entraram no deserto e foram atrás de onde está o povo de Israel, lá longe, para atacar o povo de Israel. Ou seja, esse é o Amaleque. E essa é uma memória que a gente deve preservar nos dias de hoje. E quando a gente enfraquece, a gente sente o Amaleque. Quando a gente vê o povo de Israel enfraquecido, afastado das suas origens, afastado da sua liderança, afastado da luz, cansado e exausto, como se estivesse carregando um fardo dos 10 mandamentos nas costas. Quando ele se sente cansado disso, aí o Amaleque mostra suas garras e aparece. E muitas vezes o povo de Israel nessa guerra perde seus membros aqui. E é exatamente por isso que nós lembramos ano após ano na leitura bíblica sobre o Amaleque, nos dias de véspera de Purim, lembramos o Amaleque e diariamente lemos isso. Temos diariamente que ler isso e temos momentos ao longo do ano que lembramos exatamente como aconteceu em Purim, como aconteceu na guerra com Moshe, ou seja, não se parte do nosso dia sem lembrar a nossa missão de combater o Amaleque. Inclusive, faz parte do processo da redenção erradicar a memória do Amaleque. Vamos ter um processo em breve que seja de não só ter um Estado em Israel como temos hoje, mas ter a maioria dos judeus aqui e a reconstrução do templo em Jerusalém. E dentro desse processo também erradicar, apagar a memória do Amaleque, ou seja, não ter ninguém atuando com o papel de Amaleque. Muito bem. O próximo, quarto dos 6 que temos de memória, é um que se chama Zechirat Maaseh Ha'egel, a lembrança do pecado do bezerro de ouro. O pecado do bezerro de ouro é escrito na Torá, Zachor al Tishkach, uma coisa redundante. Lembre-se, não se esqueça. Para que precisaria falar isso, né? Lembre-se, não se esqueça. Bastava uma vez, né? Então tem alguns comentaristas que tentam explicar isso, mas o versículo diz: lembre-se, não se esqueça de como você provocou o Eterno, seu Deus, no deserto. Asher Itzavta, o povo de Israel é, provocou, deixou Deus chateado ou bravo com o povo de Israel no deserto. Porque o que aconteceu exatamente no pecado do bezerro de ouro? Existem dezenas e dezenas de
explicações, comentaristas que tentam eh, dizer o que foi o grande pecado do bezerro de ouro. Então, uma das coisas que a gente procura descartar é que o povo não estava trocando de Deus. Eles receberam os 10 mandamentos e eles tiveram a aparição, a Deus falando, eu sou o teu Deus, no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Eles tiveram um encontro com a divindade, eles viram que foi esse Deus que tirou eles do Egito e fez as 10 pragas e abriu o mar, ou seja, eles tomaram consciência de um Deus, mas eles queriam ver esse Deus continuamente. Eles queriam ter uma presença desse Deus onde eles pudessem tocar, apalpar, sentir eles na sua realidade física. Ou seja, eles queriam que o Deus que se revelou para eles saísse do mundo esotérico e que viesse para um mundo material, que pudesse ser palpável aos olhos de todos, visto aos olhos de todos. Ou seja, não que eles queriam trocar de Deus ou falar que o bezerro de ouro é o nosso Deus. Não, não. Eles queriam uma forma divina. E nessa forma divina, na consciência deles de terem passado os anos no Egito, onde adoravam os animais, e o bezerro era um dos animais também adorado, então eles imaginaram uma forma divina, uma forma física para o Deus que eles queriam, e aí formaram-se o bezerro de ouro. Ou seja, eles não tinham uma intenção de trocar de Deus. Não, é o Deus que falou com Abraão, Isaque e Jacó, é o Deus que tirou Moisés com a gente do Egito. É esse Deus que a gente quer, mas eles queriam dar um formato para ele. E é exatamente esse o pecado que eles tiveram, e é isso que a gente deve lembrar. Mas lembrar o quê? Do bezerro em si? Não, mas lembrar dessa nossa falta de espiritualidade, de se preocupar com o formato. Deus não precisa de forma. Deus é em lodmut ve em loguf. Ele não tem imagem e não tem corpo. Deus é onipresente, onipotente, ou seja, quando nós falamos do pecado do bezerro, é que nós temos que ter a consciência de que Deus está acima dessa realidade material. Lembrar e nunca se esquecer de como que a gente provocou a Deus. Provocou a Deus querendo tratar ele como se fosse uma coisa material criado. Ele é o criador e nós somos a criação, né? As criaturas, né? Ele é o criador, ele é a energia, ele não tem as formas. Então, é exatamente esse o ponto de lembrar do bezerro de ouro. Não é exatamente para lembrar o bezerro em si, mas o que aconteceu lá, que a gente enervou a Deus porque queríamos colocar Deus no mesmo patamar, numa realidade como a nossa, material, de corpo, de ossos, de músculo, de pele. Não, não. Deus está acima de tudo isso, né? Então, é essa tomada de consciência ao lembrar do bezerro de ouro, é saber que não temos o mesmo nível de realidade. Quando falamos de Deus, né, são formas simbólicas que aparecem na Bíblia, fala com um braço forte, Deus tirou, ouvimos a voz de Deus, não é uma coisa física, não é uma coisa que a gente está se comparando, né, como um Deus humano. Esse é o diferencial do que a gente recebe de Abraão, Isaac e Jacó, do monoteísmo, de um Deus que está acima de todos os cultos pagãos que existiam, politeístas, que existiam e ainda existem nos dias de hoje, de pessoas acharem Deus em forma humana. Então, essa é a quarta lembrança que temos. A quinta lembrança se chama lembrança eh, de Massé Miriam. O que aconteceu com Miriam? O que aconteceu com Miriam? Miriam, irmã de Moshe Rabbeinu. Licença. O que aconteceu com Miriam, irmã de Moshe Rabbeinu? Lembre-se de que o Eterno, seu Deus, fez a Miriam no caminho quando você saiu do Egito. É, vocês devem lembrar, talvez, um episódio da história de que Miriam vai falar com seu irmão e ela fala, com seu irmão Arão, ela fala de Moshe com a sua esposa Tzipora.
e ela não fala mal, não fala, ela está só fazendo um comentário da sua esposa de Cipora. E nesse episódio, ela foi castigada por falar da cunhada e ficou com lepra durante uma semana. E o povo teve que parar. O povo teve que parar, e não podiam continuar a sua marcha enquanto Miriam não se curasse. Ora, Miriam, uma profetisa, a líder do povo, junto com seus dois irmãos, cada um liderava nessa jornada da saída do Egito. É, e ela fala da história para o seu irmão da cunhada, Moshe casado com a sua cunhada, e, e nesse momento Deus faz um castigo para ela de lepra por uma semana. A lição que dá aqui são algumas. A mais importante, logicamente, é o papel da fala, o controle, o cuidado que temos com a língua. Falar, o cuidado que deve ter, falar bem, falar mal, não importa. O falar deve ser algo medido, cuidadoso, evitado, falar apenas o necessário, eh, o funcional. E Miriam faz um comentário e sem nenhuma maldade, não era nenhuma coisa mentirosa, nada. Simplesmente pelo falar o que não era no momento, ela é penalizada para servir de exemplo sobre todo o cuidado que se deve ter com a fala. A gente tem um tema enorme, livros escritos apenas sobre o tema Lashon Hara, o mau uso da língua. Um sábio, Hafetz Haim, escreveu um livro que se tornou o mais importante, talvez, do século XX, dentro de um comportamento judaico adequado à preocupação. Hoje, no mundo moderno, podemos ver o quanto a Lashon Hara pode realizar aquilo que o Talmud falou há quase 2000 anos atrás. Talmud fala, "Chaim ve'amavet beidei lashon", a vida e a morte se encontram na língua, ou seja, vidas e mortes podem depender da fala das pessoas. Hoje a fala pode ser traduzida também com alguma postagem num TikTok, num Twitter, num X, num Instagram, uma mensagem, uma lacrada, um fake news, uma fala não adequada pode levar uma pessoa para a vida ou para a morte. O que a gente usa na pedagogia hoje moderna, que usam nas escolas, o bullying, né, o falar mal da criança, falar mal das pessoas, é, fazer com que pessoas entrem em depressão, percam sua autoestima, vida e morte na língua. O cuidado que a Torá vem e nos faz lembrar diariamente, lembrar o que aconteceu com a Miriam e o povo. A Miriam ficou com lepra e o povo parado em respeito, esperando curar a sua lepra, esperando a semana passar, com o passar da semana e a sua lepra curada, para eles poderem dar continuidade. Ou seja, a solidariedade que tem com as pessoas e o entendimento de que tudo para quando você usa a língua, quando você usa da maledicência, da fofoca, do mexerico, do fake news, tudo para, tudo para. O importante é realmente um tema que por si só pode se desenvolver muitas coisas para se ensinar. Tem livros inteiros de como fazer, o cuidado que tem que ter, até mesmo coisas para falar bem também tem que se cuidar. Então é importante essa lembrança do que aconteceu com Miriam. É, o nosso povo é um povo, podemos dizer assim, um pescoço duro numa tradução literal. Am Kshei Orev, um povo com um torcicolo, ele não consegue olhar para trás. A história é que o povo de Israel, ele tem
uma dureza no pescoço, ele às vezes esquece de olhar para trás o seu passado, a sua história, e é exatamente isso que a Torá fala para a gente, Am Ksheorev, um povo com o seu pescoço duro, então às vezes repete os erros várias vezes. Isso é triste porque é castigado, é relembrado, sofre novamente. Então, o cuidado que a gente tem educacional todos os dias, ler esses 6 memorandos de lembrança para a gente nos alinhar com a vida judaica. O sexto o último dos mandamentos que temos, o último dos memorandos que temos, não seria mandamentos, são memorandos, é Zechirat HaShabbat. Zechirat HaShabbat Zachor et Yom HaShabbat lekotsho. Lembre o dia do sábado para santificá-lo, para consagrá-lo. O dia do sábado que nós lembramos não é apenas, de novo, o Zahor, a gente aparece nos 10 mandamentos, 2 vezes aparece, tanto no Êxodo quanto no Deuteronômio, Zahor veshamor, como diz o poeta no Lechad Odi, Zahor veshamor bedibur echad. Zahor e Shamor, lembrar e guardar numa única fala, ou seja, guardar e lembrar é a mesma coisa. Na questão ativa, a gente falou isso numa das aulas do Shabat, e uma na questão passiva, lembrar o dia do Shabat, as coisas que eu tenho que fazer e guardar as coisas que eu não tenho que fazer. Ou seja, existe um conjunto de ações e atitudes que tomamos e outras que deixamos de tomar e fazem parte do conjunto inteiro do Shabat. Mas muito mais do que fazer e não fazer, tem também o ser parte de todo um povo que faz igual. O Shabat, a gente lembrou isso também nas aulas de Shabat, é, diz o famoso poeta, um dos filósofos do movimento sionista, é, Ginsburg, o nome dele é apelidado de Echadam, era o apelido dele, um do povo, esse era o apelido dele. Ele falava o seguinte, mais do que o judeu guardou o Shabat guardou o judeu. Ou seja, eu, como pessoa física, vou guardar o Shabat, mas o Shabat vai guardar a minha identidade judaica. Em que sentido? No sentido de que eu posso ser um cumpridor do Shabat, e legal, mas posso ter alguém que eu conheço que não é cumpridor do Shabat. E quando ele viaja e ele se encontra agora numa outra cidade, num outro país, e ele chega na sinagoga e ele vai vivenciar o Shabat na outra sinagoga, eh, vai se sentir como parte do meu Shabat. Eles vão estar integrados, pessoas judias, independente se ele guarda o Shabat, se ele não guarda o Shabat. Quando ele chega numa comunidade, ele vai estar numa comunidade visitando, o dia do Shabat, tudo vai parar. A comunidade para, a sinagoga faz evento, as pessoas frequentam a sinagoga, ou seja, a pessoa, no indivíduo, pode falar, eu não cumpro o Shabat, mas a comunidade cumpre. E ele se vive em comunidade, ele vai chegar no clube, as pessoas estão no horário da sinagoga, ele vai chegar em um lugar, as pessoas estão indo jantar ou almoçar em família, ou seja, ele vai ser convidado para a casa de uma das pessoas da família, sempre comum dentro dos princípios dos chamados mitzvot de Achnasat Orchim, uma mitzvah de bom anfitrião. Chega uma visita na cidade, a gente convida para nossa casa, venha comer em casa, venha jantar no Shabat, venha almoçar no Shabat. Então a pessoa vai entrar no Shabat da família e ele vai lá se sentir parte da mesma, integrado, parte da mesma vida que essa outra família. Ou seja, eu, no meu individual, posso não cumprir Shabat, mas na hora que eu estou numa comunidade, eu vou fazer parte. E ao fazer parte, vai despertar o meu ser judeu.
o meu ser judeu que optou no momento agora de não cumprir com o Shabat, mas o Shabat me desperta quem eu sou, me lembra, eu sou judeu. Então, essa é uma coisa importante, lembrar o dia do sábado para santificá-lo. Isso é importante no mundo moderno, principalmente, que vivemos de uma corrida tremenda contra o tempo, com o trabalho, com tudo. As pessoas, às vezes, não conseguem parar. O trabalho nos explora, nos exige 7 dias da semana, o integral, etc. As pessoas vão trabalhando de forma louca e o Shabat é, olha, um momento de reflexão, uma ilha no tempo, uma parada de 25 horas de toda a corrida para você se conectar em família, se conectar com o Criador. É um dia específico, então nós lembramos isso toda semana. É engraçado que nos preparativos da semana, a gente já faz isso nas compras. Você comprou alguma coisa? Ah, eu comprei umas frutas, ah, eu vou guardar ela para o Shabat, para o jantar do Shabat. Você comprou farinha, ah, vou fazer um bolo para o Shabat. Você se planeja onde as suas compras já estão voltadas para o grande evento. O evento é o jantar do Shabat, é o almoço do Shabat, é o evento da semana. Toda a nossa semana é focada, voltada para o Shabat. São muitas curiosidades que tem. Quero dar continuidade para mais um tema desses 6, mais um tema ligado à memória. Então, vamos avançar aqui. Uma coisa importante. É, das seis, dos 6 memorandos que lemos todos os dias depois da reza matinal, é, vamos entender qual a importância da memória. Primeiro, saímos agora da festa de Hanukkah, e na festa de Hanukkah tivemos uma batalha entre a cultura de Israel, a Torá, frente à forma como os helenistas, os gregos, enxergavam a Torá. Nós enxergávamos a Torá e enxergamos a Torá como nossa fonte de vida, e eles enxergam a Torá como mais um livro da biblioteca deles. Ou seja, a biblioteca de Atenas vai ter todos os livros do mundo, de todas as filosofias do mundo, tudo por igual. Para nós, não tem todas as bibliotecas do mundo, de todas as filosofias do mundo. Para nós, temos nosso modo de vida. Então, para os gregos, o mal se origina na falta de conhecimento. Os gregos prezavam pelo conhecimento, tanto que eles mandaram traduzir exatamente amanhã, se não me engano, a data em hebraico vai ser quando foi ordenado traduzir a Bíblia em grego, a Septuaginta. Foi agora no mês de Reshvan, de Tevet. Nesse mês de Tevet, se não me engano, no dia 8 de Tevet, é feito a tradução do Tanar, do Pentateuco, para o grego, pela primeira vez. Então, para a cultura grega, o mal ele é originado na falta de conhecimento. Ou seja, um ignorante para o grego é uma coisa ruim, é mal. Para Platão, ele escreve que a virtude é conhecimento e a ignorância é a fonte do mal. Ele fala que a virtude, conhecimento. Essa é uma grande virtude. Conhecer, estudar, ler. E a ignorância, ela é a fonte do mal. Ou seja, se existe mal é porque são ignorantes. Agora, isso é bem falado e bem importante para tudo, mas para nós judeus, no, no quesito que a gente pode entender, a fonte primária do mal não é a ignorância, é a perda de memória, não é a falta de conhecimento, é a ausência de memória. Se você não tem memória, ali está mal. Ali você está mal. Você pode ter memória e você vai superar. Você não vai ficar. Você não precisa ser um intelectual. Você não precisa ter conhecimento.
Você pode até ser um ignorante, mas se você tem memória, memória que te ajuda a repetir o que teu pai fez e o que o avô dele fez e o que o avô do avô dele fez. A memória importa. Ela é que vai ser a fonte do povo judeu. Ela que vai dar a garantia de continuidade. Lógico que, junto com a memória, se eu posso ganhar conhecimento, interpretações, ilustrações e engrandecer os nossos estudos, welcome, bem-vindo, muito bom. Mas não é como a virtude que os gregos têm, de que tem que ter é conhecimento, prova. Não. No judaísmo não precisa fazer prova de IQ, de QI, né? Não precisa fazer uma prova de inteligência para saber fazer o Pessah, uma prova de inteligência para fazer um Shabat, uma prova de inteligência para fazer o Yom Kippur. Não. Você tem um mandamento e você faz isso de memória, aquilo que teu pai fazia, aquilo que o teu avô fazia, e você segue fazendo. E você aprendeu com 2 anos de idade, com 4 anos de idade, com 15 anos de idade, e você faz aquilo porque você sabe de memória já. Então, para o povo de Israel, para o povo judeu, o mal está na perda da memória. Perder conhecimento, nenhum problema, porque a gente recupera, a gente estuda, mas perder a memória, perder o nosso elo de como que nosso pai, nosso avô, bisavô, como eles faziam os seus rituais, como era o canto, como era a música, como eram os costumes, qual era a receita da comida, isso tudo se perde. Estudar pode ter capacidade de estudar, a pessoa vai lá, estuda e reproduz, mas perder a memória é ruim, é mal para o povo de Israel. Então, para perder de memória, a gente não pode. Então, a gente vai lembrar hoje o que vai acontecer essa semana. Essa semana, na sexta-feira, nós vamos estar no 10º dia do mês de Tevet. Nesse 10º dia do mês de Tevet, no ano de 3.336 da criação, no ano 425 antes da Era Comum, os exércitos do imperador da Babilônia, Nabucodonosor, fizeram um cerco a Jerusalém. Aqui se encontra a Babilônia, ok? Babilônia aqui, by the river Babylon, tem os rios Tigres e Eufrates. Eles saíram daqui, os babilônicos, e foram para Jerusalém. Viajaram da Babilônia, correram tudo. Correram até Turquia, desceram, chegam até Jerusalém. E lá eles cercaram Jerusalém. 30 meses depois, eles quebram as muralhas. Ou seja, no dia 10 de Tevet, na próxima sexta-feira, os babilônicos, Nabucodonosor, faz um passo de sitiar a cidade de Jerusalém. Vai ser o primeiro dos atos, depois a gente vai ver sendo repetidos algumas vezes, de nos tirar da centralidade, da herança, da terra prometida. Depois vai ser rompido 3 meses depois, no dia 17 de Tammuz, e vamos ter mais um marco na história, com a quebra das muralhas, e logo depois de 3 semanas vai ser totalmente destruída a cidade de Jerusalém, com o templo sendo incendiado no dia 9 de Av. Então, como nós lembramos isso? Para lembrar, não apenas usar um chip de memória e colocar lá mais memórias, a gente precisa fazer algo para exercitar essa memória. E no dia 10 de Tevet, a gente observa esse dia como um dia de jejum, um dia de luto, de arrependimento. No jejum, a gente abre mão, né, abstém-se de comer, beber, desde que o sol nasce até o anoitecer. Não é 24 horas, como o Yom Kippur, como o Tisha B'Av, mas é um jejum de nascer do sol até o anoitecer, até o sair das estrelas. Além de
ficar em jejum de água, de bebida, de comida, de tudo, nós também fazemos nossas orações, nós fazemos alguns trechos de selichot, de pedidos de desculpas e algumas coisas acrescentadas nas nossas preces pelo acontecimento do que aconteceu nesse dia 10 de Tevet. Nos tempos modernos, incrementaram hum, alguns conceitos mais nesse dia específico de jejum, que é um jejum para lembrar o cerco de Nabucodonosor, é, mas vai ser também usado como o dia do Kadish geral. O que significa isso? Pessoas vão poder falar Kadish para os seus mortos, em memória dos seus mortos falecidos, de todas as outras épocas, em especial o Holocausto, mas não só. Eu explico. O Holocausto durou de 1939 a 1945, foram 6 anos de guerra, onde as pessoas foram sendo mortas em diversos casos, em diversas situações, em diversas datas diferentes e regiões diferentes onde estão os seus familiares. Pessoas iam morrendo e não se sabia que dia morreu. Alguns que foram levados para crematórios, não sabia nem onde enterrar pessoas. Então, pós-guerra, os que sobreviveram queriam prestar uma homenagem aos seus que morreram. Que dia que ele morreu? Eu queria marcar a data, de falecimento para fazer disso o ritual correto. Existe uma conexão entre o dia que a alma sai desse mundo, ela volta para esse mundo de alguma forma, como se fosse prestar contas. Todo ano ela está lá presente numa portinha entre os dois mundos. Então, não sabemos os massacres que tiveram no Holocausto, mas não só o Holocausto, 300 anos de perseguição da Inquisição da Igreja na Idade Média. Na Espanha, Portugal e outros lugares, judeus também foram assassinados anos após anos, séculos após séculos. Então, escolheu um dia para lembrar, difícil, mas então escolheu que nesse dia 10 de Tevet, que foi o início do cerco de Jerusalém, que lá foi o início para a destruição, escolheram essa data, então, para ser o dia do Kadish geral, para todos aqueles que a gente não tem data específica. Se você tem uma data específica de alguma pessoa que faleceu, ótimo, essa data específica. Mas se você não tem uma data específica, é na data de 10 de Tevet, que é esse dia que a gente vai ter na sexta-feira próxima, um dia de jejum. Vamos fazer um dia geral para o Kadish, que vai ser falado para as vítimas do Holocausto e das vítimas de todos os outros martírios que existiram ao longo da história. Esse é um curioso tema das nossas memórias. Logicamente que esse é um jejum, 10 vai ter um jejum, dentro de um conjunto de jejuns que nós temos, os jejuns que estão ligados ao templo, e a destruição do templo com o dia 9 de Av, temos o cerco rompido dia 17 de Tammuz, temos também com a crise da destruição o assassinato do Guedalia, que também vai ser demarcado como mais um jejum. Temos na história do povo judeu alguns jejuns decretados por episódios históricos que vão despertar ao povo um reparo espiritual. Então, é, para terminar, temos uma coisa curiosa mais além do zahor, do lembrar, né? Tem um trecho nas orações das festas em especial, que nós chamamos de Iskor. Iskor é um lembre, né? A gente peça para Deus lembrar. Não é um zahor que Deus manda a gente lembrar, mas a gente pede para Deus que lembre. É uma oração que é feita para as pessoas que já faleceram. É uma lembrança feitas, alguns no dia do falecimento e alguns que são em dias de festas. Lembramos todos aqueles que perderam
algum parente, normalmente pai, mãe, ou irmão, alguma coisa assim, e ele vai fazer um score, né? Então é um serviço que a gente chama de finados, né? Que ele é falado, executado na oração judaica algumas vezes ao ano, 4 vezes em festas como Yom Kippur, Pesach, Shavuot, Sukkot, né? Depois da leitura da Torá na sinagoga, as pessoas que querem prestar uma homenagem aos seus falecidos fazem esse score, né? Um Hazan, ele vai fazer isso, todo mundo pode fazer junto, mas normalmente tem um Hazan que vai fazer e vão se ler os nomes de todos e vai fazer uma outra oração, El Maleh Rachamim. De novo, são orações ligadas a enaltar esse momento de lembrança da passagem de pessoas que saíram desse mundo para um mundo espiritual, né? Ou seja, as pessoas que estão vivas lembram os seus falecidos nesses rituais. É, e se costuma sair do ambiente quem tem pais vivos na hora desse ritual. Quando se faz o Iskor, pede-se que apenas enlutados fiquem na sinagoga, mesmo se não tem minyan, mas pede-se que todos aqueles que têm pai e mãe vivos fiquem ausentes nessa hora da oração, para não gerar um desrespeito, uma vez que está lembrando a Deus, né? Todos esses que já se foram e se enumera e se fala o nome de todos eles. Então, é um desrespeito fazendo isso com os pais presentes. Então, quem tem pais vivos não participa desse trecho da reza. Então, é muito comum e, inclusive, até tudo no judaísmo tem um lado humorístico, né? Então, tem uma regra que quando vai começar a oração do Iskor, então o responsável da sinagoga bate na mesa e fala para as crianças saírem, porque vai começar o Iskor, e as crianças estão com os pais todos aqui vivos. Então, crianças saiam, saiam as crianças, porque vai começar a oração. Então virou uma coisa mecânica. Vai começar o Íscoro, crianças para fora. Crianças para fora da sinagoga. Vai começar o Íscoro, crianças para fora. Era uma coisa mecanizada, virou até uma chamada, brincadeira. E um belo dia, eh, um conselheiro do rabino, um ajudante do rabino, estava ajudando a agenda das visitas que o rabino recebia. E num belo dia, o rabino tinha que se ausentar e tinha agendado uma visita. E o rabino falou: Olha, você é meu conselheiro, trabalha comigo há muito tempo, você sabe mais ou menos como eu oriento meu público, você pode me substituir aí. E aí tá bom. Ele substituiu e chegou uma senhora, e ela estava grávida, e estava no último mês, e estava com dificuldades de parto. Então ele falou: nenhum problema, vai para casa e peça para o seu marido gritar Iskor, Iskor, a criança vai sair, não se preocupa. E assim foi para casa, a mulher em contrações de partos, contrações para o parto, e o marido então grita Iskor, Iskor, e a criança realmente saiu e nasceu e passou aquele desafio. Depois ela veio agradecer o rabino, e o rabino falou assim, mas eu não falei nada, foi o meu consultor que me substituiu nesse dia. O que que ele falou? E ele contou o que aconteceu. E o rabino falou, de onde você teve essa ideia maluca? Ele falou assim, ora, toda vez que gritam Iskor, as crianças saem. Então, a criança dela, para sair, mandei gritar Iskor. Ou seja, virou uma piada dentro do modelo comunitário, né? Uma vez que é uma forma de manter e preservar o respeito com os pais vivos, então a gente pede para as crianças que têm pais vivos se ausentarem nesse trecho, vão para fora da sinagoga, porque é um trecho que é apenas para as pessoas que estão enlutadas, em forma de respeito. Então a gente vê aqui o quanto, dentro da tradição do povo judeu, preservar a história, preservar a memória
de acontecimentos históricos, de rituais, de preservar a integridade e a continuidade de pai para filho, ou seja, mais do que ter um QI, um conhecimento estupendo, não é isso que garante a essência da continuidade do povo de Israel. Ou seja, o segredo do judeu, o segredo está em preservar memória. Preservar memória tem algumas ferramentas que ajudam a preservar memórias. Isso já é uma outra aula, como usar essas ferramentas. Mas começamos com o conhecer dessas nossas memórias que temos que ser lembradas diariamente, ok? É, espero que tenhamos passado uma mensagem para vocês importantes. Se tiverem depois perguntas, podemos usar as perguntas e pelo WhatsApp, pode ser, ou também trocar pelo canal do YouTube, também podem me escrever por lá. Uma boa semana para vocês. Provavelmente a gente vai tentar, essa semana, encontrar uma data, diferente, além do domingo, para ver uma experiência nas férias, algum outro horário. Se tudo correr bem, eu aviso a vocês ao WhatsApp. Ok? Uma boa noite para vocês e boa semana.